Bom dia, caros alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir o vídeo, né? Eu espero que seja do dia. A gente está começando o segundo bimestre, tá? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse novo bimestre, espero que vocês levem mais a sério a escola, tá? Não é porque a gente não está tendo aula presencial que o estudo pode ser deixado de lado. No primeiro bimestre, eu tive muitos alunos que não me mandaram as atividades e, consequentemente, ficaram sem nota, tá? Eles não tiveram nota por uma coisa, não posso dar nota por uma coisa que vocês não fazem, tá? Espero do fundo do meu coração que esse segundo bimestre seja melhor. Eu sei que está correndo aí na internet, né, uma notícia notícia entre aspas, né, de que ninguém vai reprovar esse ano. Gente, isso não é verdade, tá bom? Não vão desperdiçar um ano da vida de vocês por causa de fake news, acreditar em coisa, em conto da carochinha, tá? Se a gente não lutar por aquilo que a gente quer, se a gente nada vem sem esforço não, tá bom? A gente tá aqui, todos os professores, a gente tá se esforçando bastante, tá? Para levar o conhecimento para vocês de todas as formas, mas a gente precisa que vocês também façam a parte de vocês, tá bom? Nós somos uma equipe, então cada um tem que fazer a sua parte para poder fazer isso aqui dar certo. Bom, agora chega de sermão, né? Vamos falar um pouquinho sobre a matéria. Nós vamos começar esse bimestre com uma aula, aliás são duas, né? Porque seria aula dupla se a gente estivesse presencial. A gente vai começar falando sobre o homem em sociedade. Eu vou dividir essa aula em duas aulas, tá? Um pouco essa semana, um pouco a semana que vem, porque é um tema um pouquinho longo e para não ficar cansativo para vocês. Então a gente vai ver por que o homem é um homem social e essas coisinhas assim. Bom, eu acredito que a maioria de vocês nunca tenham lido o livro das histórias de Robinson Crusoe. Mas acredito que a maioria já tenha ouvido falar quem é Robinson Crusoe. Ele foi o personagem de um filme escrito pelo Daniel Defoe. O Crusoe, ele nasceu na Inglaterra e veio para o Brasil, onde ele foi fazendeiro. Daí ele teve a brilhante ideia de ir de navio para a África para trazer escravos para o Brasil. Porém, tá, durante a viagem dele, acho que a viagem de ida, de volta, não me lembro agora, o navio afundou. Houve um naufrágio, tá, perto de uma ilha do Caribe, só que essa ilha era deserta, tá, e ele foi o único sobrevivente desse naufrágio, e ele viveu lá completamente sozinho durante 20 anos da vida dele. Durante esses 20 anos ele interagiu, ele conversou com um papagaio que ele tinha levado daqui, e ele interagia com esse papagaio como se esse papagaio fosse um ser humano, um amigo dele. Depois desses 20 anos sozinhos nessa ilha, ele encontrou um nativo que ia ser devorado por canibais e ele salvou esse nativo. E depois ele viveu mais 7 anos ensinando tudo o que ele sabia para esse nativo. Foi então que ele foi resgatado e ele levou o nativo junto para a Europa e lá ele ensinou os costumes da sociedade para esse nativo. É um livro muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leia. Tá? Também acredito que vocês nunca tenham assistido o filme O Náufrago, tá? Ele foi brilhantemente estrelado pelo Tom Hanks. Mas eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, pelo menos no Sr. Wilson, que era o companheiro dele, companheiro imaginário dele. Dentro do nosso tema, esse filme ele é muito rico, porque ele trata de um sobrevivente de um acidente aéreo, tá? E ele vive anos a fio numa ilha deserta. E para enfrentar a solidão, ele achou uma bola de vôlei, tá? E ele enfeitou essa bola de vôlei e chamou ele de Sr. Wilson. E ele tratava também essa bola como se fosse um amigo real, de carne e osso. Ele conversava, ele debatia, ele, né, tudo, e como se o Wilson respondesse para ele. Ou seja, né, foi um amigo para ele durante esses anos que ele teve sozinho. O que a gente pode ver nessas duas histórias é a necessidade do homem de uma companhia para poder sobreviver, tá? De poder manter a sanidade mental. Isso porque o homem, ele é um ser social, ele não consegue viver sozinho. Viver sozinho para o homem é praticamente impossível.
tá? O ser humano, ele é o único animal que ele precisa de assistência social, de assistência de outra pessoa a vida toda para sobreviver. Quando nascemos, a gente precisa da nossa mãe para nos alimentar. Depois para aprender a andar, falar. Aí a gente vai na escola, a gente precisa dos professores para ensinar. A gente vai ao médico, a gente vai ao dentista. A gente come algo que é produzido numa fazenda por outras pessoas. A gente vai ao supermercado que são organizados por outras pessoas. A gente vai trabalhar onde a gente vai depender de outras pessoas para comprar os nossos produtos ou nossos serviços. A gente elege pessoas para administrar e gerenciar a nossa sociedade. A gente namora, casa, tem filho. E quando a gente fica velho, a gente depende dos nossos filhos para cuidar da gente. É um ciclo que ele nunca acaba, tá? Veja, em todos esses exemplos, o quanto a gente depende uns dos outros para sobreviver. E não é apenas uma sobrevivência física, tá? Já pensou se não tivesse ninguém... não é apenas fisicamente que a gente depende de outras pessoas, tá? E intelectualmente também. Já pensou se a gente não tivesse ninguém para ensinar o que comer, o que se pode comer? Como a gente iria saber diferenciar o que é venenoso do que é saudável, tá? Do que você pode se alimentar e o que não. Um dos exemplos é esse, né? E se a gente não soubesse a importância de tomar banho, de escovar os dentes, tudo isso a gente aprende com a convivência de outras pessoas, principalmente na nossa família, quando a gente ainda é bebê, quando a gente é criança. E a gente passa a vida inteira aprendendo coisas novas. Na verdade, em todos os nossos momentos a gente aprende alguma coisa. O ser humano, ele precisa conviver com outras pessoas para aprender como fazer as coisas. Ele imita, tá, outras pessoas para aprender a fazer. Ou seja, o homem é um ser gregário. O que significa um ser gregário? Palavra nova aí, gente. Ser gregário. De forma resumida, um ser gregário significa viver em sociedade para sobreviver. Ou seja, você precisa vivenciar para poder sobreviver, tá? E sobreviver é a palavra aqui, né? Que desde a idade da pedra existe necessidade da gente viver em companhia uns dos outros para a gente poder sobreviver aos ataques dos animais, às adversidades do clima, sabe? A gente precisou de companhia para procriar e para perpetuar a espécie, né? Se a gente não tivesse companhia lá, a gente não era vivo aqui, né? Tinha desaparecido já, né? Então, nós somos seres gregários. Bonitinha essa palavra, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da influência do meio social. Parece que, né, todo mundo fala assim, eu não sou influenciado. Sim, nós somos o tempo todo. Da mesma forma que a gente depende de outras pessoas para aprender as coisas e sobreviver, dependendo também para formar a nossa personalidade, as nossas opiniões a respeito do mundo e de nós mesmos. O convívio com as outras pessoas, tá, traz uma influência no nosso modo de pensar e de agir, de forma que isso vai formando a nossa personalidade. Quer um exemplo bem claro disso? Você provavelmente torce para o mesmo time que seu pai ou com a sua mãe, ou então você tem a mesma crença religiosa que eles. Essas escolhas são deles ou dos pais deles. Você apenas foi influenciado a pensar como eles. Isso não é bom nem ruim, tá? Depende de cada um, depende da forma como cada um pensa. Pode ser bom, né? Mas você foi influenciado a gostar de um certo time de futebol, né? Não foi uma escolha sua, tá? Foi uma escolha dos seus pais, de um dos seus pais ou dos dois, né? Aqui em casa dos dois, tá? Bom, assim, além da questão afetiva, que a gente quer estar sempre próximo de outras pessoas, isso também constitui uma sociedade. Precisamos de outras pessoas para nos orientar, tá? Para a gente saber o que fazer das coisas. A influência dos nossos pais e parentes na nossa vida, com o tempo ela vai perdendo força, e aí a gente vai começando a ser influenciado por outros meios de convívio social. Ou seja, os exemplos de outras pessoas acabam nos orientando.
Assim a gente acaba sendo influenciado por pessoas que estão à nossa volta o tempo todo, realmente o tempo todo. Quantas vezes a gente pega se repetindo manias ou maneirismos dos colegas da escola? É muito comum isso, né? A gente pegar uma frase de um amiguinho e incorporar, ou, sabe, um jeito, como que fala? Uma maniazinha, né? A gente acaba sempre falando isso, fazendo isso. Quando a criança nasce, ela não sabe o que é ter nojo ou medo de alguma coisa. Mas quando vemos, né, quando a gente já vai crescendo um pouquinho, que a gente vê, por exemplo, que a nossa mãe ou alguém tem nojo de barata, isso desperta na gente o mesmo sentimento. Claro que isso, gente, quando a gente ainda está formando a nossa consciência, tá? Não vou agora falar assim, não, agora eu não tenho nojo mais de barata, não é isso. Você vendo aquilo, desperta esse sentimento em você. E isso lá na primeira infância, quando você ainda nem sabe falar. Tá? A partir do momento em que a sociedade nos dita regras do que é certo e o que é errado, acreditamos nisso e agimos de forma a acreditar que estamos fazendo certo. Tá? Lembram do senso comum? O senso comum aqui, ele é aplicado na formação da personalidade e na forma como nos comportamos. Tá? Aliás, aqui cabe as 4 possibilidades que eu já ensinei para vocês, tá? O senso comum, pois a gente age de forma que a maioria da sociedade dita como correto. O pensamento científico, pois para a sociedade agir daquela forma, houve uma observação para saber o que era melhor para a sociedade. A desnaturalização e o estranhamento também. Porque a partir do momento em que se percebe que a sociedade evoluiu, está na hora de mudar uma forma de pensar, a gente vai mudando, vai evoluindo essa forma de pensar. Você percebe, você consegue perceber como tudo isso influencia o meio social e o meio social influencia o nosso modo de ver a vida? Isso é uma simbiose, tá? O que é uma simbiose? É uma troca, tá? É uma simbiose constante. A sociedade vai formando nossa personalidade, o nosso modo de agir. Em compensação, nós vamos influenciando a sociedade com as nossas ideias, os nossos ideais. Então tem aí uma troca de coisas, né? O convívio com as pessoas, o convívio com as pessoas nos permite o acesso a ferramentas criadas pela sociedade através de pessoas. Isso nos permite aprender constantemente. Eu tenho um script aqui, tá, gente? Que eu vou dando para ficar dentro do tema, senão eu vou devagar demais. Desculpa, vou ler de novo. O convívio das pessoas nos permite que O convívio das pessoas nos permite o acesso a algumas ferramentas criadas pela sociedade, através de pessoas que nos permite aprender constantemente, não precisando dessa forma aprender tudo de novo. Consegui ler minha própria letra. O que acontece? O convívio com outras pessoas, ela dá ferramentas pra gente aprender a fazer as coisas, para que a gente não tenha que fazer tudo de novo. Por exemplo, quando tá frio, a gente sabe que a gente tem que se cobrir. Mas por que a gente sabe que a gente tem que se cobrir? Porque lá atrás, a nossa mãe, alguém, cobriu a gente quando a gente estava com frio. Então a gente aprendeu que se cobrir ia melhorar o frio, né? Ia passar o frio. Tá? Por exemplo, também, a gente não precisa aprender a fazer fogo todo dia. Porque lá na Idade da Pedra, alguém aprendeu a fazer isso. E ensinou para os demais. Na Idade da Pedra, não sei se é na Idade da Pedra não, gente. Perguntei pro professor de história de vocês, acho que não é na Idade da Pedra não. Mas lá atrás, né, lá nos antigos da vida, alguém aprendeu a fazer esse fogo. Agora, você já pensou se todo dia a gente tivesse que aprender a fazer fogo? A gente não viveria, né? Então é isso, essas são as ferramentas que a sociedade nos dá, porque todo dia a gente não precisa aprender a fazer tudo de novo. Tem um filme bastante interessante com a Drew Barrymore e o Adam Sandler, eu não lembro o nome do filme agora, que ela perde a memória todos os dias, na hora que ela vai dormir. Aí no outro dia, tudo é um mundo novo para ela, tudo é diferente, tudo é novo.
porque ela perdeu a memória de tudo aquilo. Você já imaginou se a vida normal fosse isso? A gente não nem gatinharia, eu acho. A gente não teria aprendido a andar ainda. Estaria ali se rastejando que nem cobrinha. Bom, vamos falar agora da vida em sociedade, né? Deixa eu parar de devagar. A criança nasce, cresce e vive dentro de grupos. O primeiro é a família, e aos poucos vai estabelecendo outros contatos, como creche, escola, igreja, amigos de infância. Chega a adolescência, vai descobrindo seu grupo com outros jovens, um grupo de trabalho, um clube, um partido político, um grupo esportivo, qualquer grupo social. Qualquer grupo é um grupo social, tá, gente? Em todos esses lugares, ele vai exercendo as relações interpessoais. O que são relações interpessoais? De pessoa para pessoa. E ele é influenciado por essas pessoas e ele também influencia essas pessoas. Olha a simbiose aí de novo. Você não teria possibilidade de sobreviver como indivíduo se não fizesse parte desses grupos, sabe? Se não houvesse essa troca. Tá? Assim, a gente vai aprendendo as regras, os valores dos grupos sociais aos quais fazemos parte. Isso se dá, gente, desde o nascimento. E a gente vai construindo o nosso meio social através de gerações. Veja que é através das gerações que a gente aprende a nossa língua, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, eu explico inglês. Né? Não, mentira, eu explico português mesmo, eu falo português. Brincadeira, gente. A professora de inglês também vai me matar. Agora, lendo de história de inglês, também vai me matar. Explico do verbo falo, tá? Vocês querem ver uns exemplos de como a gente aprende? A gente aprende as normas sociais quando a gente ouve aquela frase da mãe da gente. Dá benção pra sua avó, menina. Ah, não vai dar não, Viu? A gente aprendendo com a mãe da gente a norma social. A gente aprende norma de convívio também com ela. Quer ver? Quando a gente briga com o nosso irmão, ou vocês vão parar de brigar agora ou o chinelo vai correr solto. Né? Ó, norma de convívio. A gente aprende a usar os objetos também com a nossa mãe. Ô, criatura, pega esse pente e vai pentear esse cabelo agora, viu? É uma norma, né? A gente aprende a usar os objetos. A gente aprende a sentir emoção também com a nossa mãe, quer ver? Quando chegar em casa a gente conversa. Vixe Maria, isso me dava arrepio. Quando meu pai falava, quando chegar em casa a gente conversa, o chinelo ia rolar solto, né? E a gente tremia na base. Voltando. Bom, assim a gente vai reagindo às situações à nossa volta. E durante toda a nossa vida a gente vai formando a nossa opinião. Às vezes a gente muda de opinião sobre determinado assunto ou determinada situação, mas tudo isso é influenciado pela sociedade, pelo social, pelos grupos sociais, pelas ideias dos outros, por outras pessoas. Tá? Para não ter uma aula muito longa, muito exaustiva, a gente vai encerrar aqui, tá, gente? Desculpa as brincadeiras, né? Vocês viram que eu tô mais soltinha, né? Pra gente não ter essa aula muito cansativa, a gente vai encerrar e na próxima aula a gente vai voltar com o mesmo assunto, só que falando de um outro aspecto, tá? A gente vai falar um pouquinho do contato social, dos tipos de socialização e de fato social. A atividade dessa semana vai ser muito simples. Eu quero que vocês me façam uma ou mais perguntas, tá? Se vocês acharem necessário, vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. Tá? Sobre a aula de hoje, sabe? Sobre alguma coisa que vocês não entenderam. Ah, professora não, tia Van, né? Porque eu mereço, tia Van. Ai, tia Van, não entendi isso. Você pode me explicar melhor? Eu não entendi aquilo. Se vocês entenderam tudinho da aula, não ficou nenhuma dúvida, eu quero que vocês me façam um resuminho de no mínimo 10 linhas, tá? Em letrinha normal, não aquela letra enorme, né? Um mínimo de 10 linhas, tá? Isso pode ser digitado, tá, gente? Não tem problema que vocês digitem, porque eu sei que mesmo que seja no caderno, vocês estão copiando um do outro, porque eu recebi trabalhos idênticos, né? A professora não é bobinha, não. Bom, então, meus amores, beijo.
Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem e, ó, levar a escola a sério, tá, gente? Não quero ver ninguém reprovando, tá? Beijão.